Eu acho que a mediação apaixona, porque a devolução às pessoas do protagonismo, a devolução às pessoas de poderem exercer uma construção de futuro, a sua autonomia também retira protagonismo às profissões que geram dependência. A maneira adversarial de falar foi algo que nós fomos instruídos para fazer. Trabalhar a mediação com o conceito de conflito é, da minha perspectiva, algo altamente redutor. Conflito, para já, é algo artificial, é algo que não existe. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Pedro! Olá, bom dia, Mafalda, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não é que isto pode ser visto a qualquer hora, A desculpa. qualquer hora, é verdade, é verdade. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, obrigado. É um prazer enorme estar convosco e estar contigo em particular. Obrigado. Obrigada, Pedro, pela disponibilidade, pelo tempo, pela vontade de estar aqui à conversa e por uma conversa que eu já antecipo em que vou aprender muito. A mediação é um tema que eu não tenho estudado muito, não tenho me dedicado muito a aprofundar. Claro que estou sempre em contacto, a mediação é um tópico que está sempre a surgir, portanto eu tenho algumas noções, já li algumas coisas, porém ainda não me debrucei com a atenção que eu penso que gostaria de ter para perceber melhor, compreender melhor o papel da mediação familiar. Dizer-te também que já tive uma experiência que foi pouco saudável em relação à mediação, que no fundo depois percebi que não era mediação, mas que foi apresentada como tal, e isso talvez me tenha trazido algumas reservas, mas agora sinto mesmo muita vontade de aprender mais, de saber mais. E quando estava nestas conversas com algumas pessoas sobre isso, recomendaram o seu nome. Eu sei, boa, excelente, então vou já aqui direto ao Pedro, provavelmente assim uma grande referência na mediação em Portugal. Pedro, como é que apareceu a mediação na sua vida, o seu interesse por este tema? Como é que surgiu? Bom, Mafalda, olha, em primeiro lugar dizer também que a minha vontade neste encontro é aprender. Eu acho que o diálogo tem isso. Ou seja, mesmo tu dizendo que não tens estudado, não tens aprofundado a mediação, provavelmente vais-me fazer perguntas, vais trazer alguma ideia, vais-me fazer refletir, então eu vou aprender também dentro deste diálogo contigo. Isso para mim é essencial, senão nem sequer teria aceito o convite. Ahm, Respondendo diretamente à tua pergunta agora, a mediação surge na minha vida por um mero acaso. No ano 2001, eu encontrava-me como diretor de recursos humanos de uma universidade e ao mesmo tempo sentia que poderia fazer mais algumas atividades. Eu já tinha muitas coisas, era professor nessa universidade também, mas vi um anúncio no jornal que dizia que tinha sido aberto um concurso público para mediadores para uma instituição chamada Julgados de Paz. Na verdade, desculpa, eu não vi para mediadores, vi para juízes de paz. E uma amiga minha pediu-me para ir ao Ministério da Justiça buscar o formulário de candidatura para ela. E era para mais de 30 anos, eu na altura tinha 28 anos, não podia candidatar ainda, mas fui lá buscar o formulário para ela e quando ia a sair das instalações do Ministério, havia uma outra banquinha que dizia mediador de conflitos, mais de 25 anos. E aí eu olhei, bom, mais de 25 anos eu tenho, peguei o formulário, preenchi no último dia, enviei por fax, não sei se te lembras aquelas máquinas, né? Lembro-me, então. Aquele barulho, não é? E então enviei o formulário e depois fui fazer as provas. Tive a sorte de entrar. Portanto, eu costumo brincar dizendo: se alguma vez me ouvirem dizer que eu quis ser mediador desde pequenino, não é verdade, porque foi o acaso que me trouxe à mediação. E desde aí eu fui-me desligando de várias atividades que tinha, diretor de recursos humanos, o próprio professor na universidade, eu fui advogado também há algum tempo e fui-me desligando de todas essas atividades para hoje em dia estar a trabalhar em exclusivo no ensino da mediação e na realização da mesma, quando as pessoas confiam e querem que a mediação decorra. Então tem sido
25 anos fascinantes para mim, 25 não, 20, 24 ainda, desculpa. 24 anos fascinantes e que espero que se repitam por muito tempo. É uma atividade que eu gosto muito, uma atividade que eu tiro muito prazer, é uma atividade onde eu vejo também que as pessoas que recorrem à mesma retiram uma mais-valia tremenda para a sua vida, na grande maioria dos casos. Nos casos onde não aproveitam, é porque se calhar não era o momento ainda adequado, apesar de terem tentado isso também, já é bastante valorado. Uhum. E o que é que apaixona tanto na mediação, Pedro? Olha, eu acho que sobretudo podemos devolver às pessoas o protagonismo, que é tantas vezes retirado do ponto de vista social. Nós vivemos numa sociedade onde existe a interdependência, claro. Para nós os dois podemos estar aqui hoje, foi preciso que muita gente pudesse ter trabalhado para que isso fosse possível. Foi preciso que alguém tivesse recomendado o meu nome. Não é? Foi preciso que eu também pudesse ir ver na página de Instagram, pudesse procurar um pouquinho mais sobre vocês. Portanto, várias pessoas tiveram que trabalhar para nós os dois podermos estar aqui juntos. Daí esta interdependência. Mas, ao mesmo tempo, esta interdependência muitas vezes transforma-se em dependência. Ou seja, as pessoas ficam dependentes da opinião de terceiros, da decisão de terceiros. E eu acho que a mediação apaixona porque a devolução às pessoas do protagonismo, a devolução às pessoas de poderem exercer, através da palavra e do diálogo, uma construção de futuro que seja o mais agradável possível, seja o mais satisfatório possível. Então, isso a mim traz-me a satisfação de poder estar numa dinâmica de trabalho que devolve às pessoas a capacidade de serem elas a tomarem as decisões, a capacidade de uma forma autónoma, poderem se apropriar do protagonismo e das suas vidas. Uhum. Uau! Identifico-me tanto com essa sensação e com esse objetivo. Ahm, surpreendeste-me agora, Pedro, fiquei assim, uau, ok, obrigada, tão bom. Ah, esse resgate do poder pessoal, não é? E desse protagonismo, a mim faz-me pensar também na liberdade das Uhum. pessoas poderem ser quem são, de viverem a vida que querem viver, de poderem decidir aquilo que é próprio, que é seu, que pode ser único às vezes, não é? E então, hum, obrigada, Pedro, por esta partilha. Agora ressoa aqui sim Mas olha, em mim. Mafalda, quando falaste agora em liberdade, chamou a minha atenção porque ah, eu estou a chegar àquela idade onde começa a ser dos mais velhos, né? Mas lembro-me que quando era mais jovem que se ouvia muito aquela expressão liberdade, mas com responsabilidade, né? Ou Uhum, então íamos sair à noite ali na adolescência e diziam liberdade, mas com responsabilidade. Aquelas frases que são frases feitas e o que é quer dizer na prática. Que muitas vezes as pessoas vêm assim até nós também na mediação. Mas esse conceito de liberdade é um conceito que temos que colocar as pessoas a pensar que podem exercer essa liberdade, mas tem que ser uma liberdade onde possam tomar consciência da consequência dos seus atos. Ou seja, o que é que eu uhum, quero dizer com isto? Não é apenas chegarem a um acordo qualquer. É um acordo onde nós, enquanto mediadores, temos que colocar as pessoas a pensar na consequência que vai ter na vida delas e na vida de terceiros, e em mediação familiar, que é o objetivo concreto da nossa conversa de hoje, exato. está muito patente, quer com pessoas mais novas, quer com pessoas mais velhas, as pessoas que vêm à mediação têm que tomar decisões sobre a vida dessas pessoas, colocar as pessoas a pensar sobre se eu assumo um compromisso com esta pessoa, o que é que eu tenho que fazer para que isto resulte, o que é que o outro tem que fazer para que isto resulte e se fizermos isto em conjunto, que consequências é que isto vai ter na vida de outras pessoas também. Uhum, Então, a liberdade, não vou dizer condicionada, mas é uma liberdade onde o conceito de responsabilidade não é responsabilidade individual. É responsabilidade conjunta e é responsabilidade que transcende para a vida de outras pessoas. uhum. Sim, eu gosto de pensar nessa responsabilidade como responsabilidade relacional, não é? Que Uhum, nós levamos para a relação, e também gosto de pensar que a liberdade é um direito, mas é também um dever, ah, que tem que ser informado, porque às vezes nós pensamos que estamos em liberdade quando estamos a ser maniatados por condicionamentos, por reatividade, por aprendizagens e crenças que temos feitas desde pequenos, e achamos que estamos em liberdade e não estamos em liberdade, estamos altamente condicionados. Então, a liberdade também para mim pressupõe um espaço
da autenticidade e de nos ligarmos à verdadeira intenção daquela decisão, daquele comportamento, e não nos automatismos. Para mim, a liberdade implica essa consciencialização, e não é uma coisa reativa, não é uma coisa impensada e centrada em mim própria, não é? Eu acredito muito que os seres humanos, quando estão bem, quando estão conscientes, quando estão em si, quando estão em relação saudável, a preocupação com o outro é natural. A preocupação com isto ou é bom para todos ou não é bom para ninguém é mais ou menos natural para a maior parte de nós. Isto é o que eu acredito da natureza humana. Hum. Também sei que por sermos animais e por termos que fazer este caminho adaptativo na nossa existência na Terra, somos muito flexíveis e somos capazes de outras coisas, não é? Vemos seres humanos a serem capazes de outras coisas que não o bem de todos. Mas eu acho que isso é mais uma construção social do que uma construção biológica nossa. Eu acredito que nós biologicamente estamos mais preparados e mais naturalmente disponíveis para a relação em grupo e para o bem comum do que propriamente. Acredito, e daquilo que tenho estudado, também confio que possa ter um viés nos estudos que faço, porque vou procurar as coisas que me fazem sentido, portanto, ok. Mas acredito muito nisto. Acredito uma crença que espero eu um bocadinho fundada na informação disponível. É curioso porque tu falaste do conceito de quando sermos condicionados. Isso é muito importante, porque as pessoas chegam até nós em diversos trabalhos, precisamente com esses condicionamentos. Esse ter que ser socialmente, ir ao encontro de uma imagem que é esperada de nós. E sem essa liberdade de poder soltar as amarras e ir ao encontro dos seus próprios desejos. Eu lembro-me sempre que o Michel Foucault fala que nós somos sujeitos sujeitados. Ou seja, toda uma cultura social encaminha-nos para ir para uma determinada função. Se eu sou advogado, tenho que me comportar desta maneira. Se eu sou homem, tenho que me comportar desta maneira. Eu, enquanto filho, tenho que ir ao encontro da imagem que é esperada de mim enquanto filho. Eu, para poder ser pai, tenho que exercer a paternidade ou a maternidade de acordo com os cânones que são regrados pela comunidade. Então, toda uma cultura acaba por nos influenciar e, ao mesmo tempo, tu falas do conceito de liberdade e deste conceito também de nós, enquanto seres humanos, seres vivos, temos esta capacidade de trabalhar em grupo e de poder exercer a autonomia a partir dele. Mas é curioso nós pensarmos que desde que nós nascemos, quando nós nascemos numa dependência total. Ou seja, enquanto outros mamíferos, por exemplo, conseguem caminhar ao fim de poucos minutos, colocar-se em quatro patas e caminhar até à mãe e procurar o alimento, nós precisamos que o alimento venha até nós, senão morremos, não é? Ou seja, nascemos dependentes que outra pessoa atenda às nossas necessidades. Com a nossa evolução, com a nossa capacidade de ganhar voz, de podermos nos expressar, esta dependência inicial passa a ser uma interdependência, porque eu também posso valer a outras pessoas. Então é interessante nós pensarmos neste conceito de evolução, como tu trazes, mas sabendo que nós iniciamos a nossa passagem neste mundo com uma dependência total de outros. Se outros não nos auxiliassem, nós não iríamos sobreviver. Então, nós também de espécie com maior grau de evolução, vamos dizer assim, temos muito a aprender com outras espécies que nos ensinam a ter autonomia desde muito cedo. E nós vivemos com a dependência desde que nascemos. Sim. Em relação aqui à mediação familiar, o tema que também estávamos aqui a trazer, onde é que achas que esta dependência pode interferir com o processo de mediação? Aliás, antes de irmos para aí, o que é exatamente a mediação familiar? Se calhar vamos começar pelo início. Ok. Há várias formas e maneiras de se definir mediação familiar, não é? E eu não te vou apresentar uma definição académica, não te vou apresentar uma definição fechada, até porque provavelmente se me pedisses amanhã para eu falar sobre mediação familiar, iam sair outras ideias. E eu acho que essa é a melhor definição que a mediação familiar tem. É a maleabilidade de se poder adequar às pessoas que estão à nossa frente. Ou seja, podemos, através da escuta e do diálogo, gerar um espaço e um tempo
onde as pessoas possam se apropriar do seu protagonismo e possam, através disso, tomarem as melhores decisões para o futuro das suas vidas. Há muita gente, e em Portugal, infelizmente, esse caminho tem sido cada vez mais tomado, que é a apropriação pelo mundo jurídico da mediação. E a mediação tem que ir muito para além disso. A mediação é algo relacional e as consequências jurídicas são uma consequência possível, mas há tantas outras consequências. E nós acabamos por medir muito a mediação familiar, ligando-a aos conceitos de direito, aos conceitos de justiça, depois aplicando os mesmos conceitos que se aplica nos divórcios em tribunal, como o conceito de guarda, o conceito de partilha de tempo, o conceito de pensão alimentícia, pensão alimentar, desculpem. Eu às vezes vou misturar algumas palavras de português de Portugal e português do Brasil, porque eu estou a viver no Brasil há cerca de 2 anos, tá? É curioso porque eu lá sou estrangeiro, mas eu cá também comecei a, Também a, és. a habituar-me que também sou estrangeiro. Isto é interessante com o conceito de identidade e o que é que isto provoca em nós. Tá? Uhum. Mas pronto, aquilo que eu estava a procurar trazer é precisamente esta ideia da mediação poder de facto se adequar às pessoas e não ser não ser um espartilho e não estar a trabalhar em exclusivo conceitos do mundo jurídico. Dentro da mediação que tenho desenvolvido em conjunto com o Juan Carlos Zula, chamada Mediação Emancipadora Responsável, nós procuramos que a mediação seja uma teoria social. Procuramos que a mediação esteja não exclusivo dentro de 4 paredes ou dentro de salas Zoom ou de WhatsApp ou de qualquer outra plataforma que possamos usar para trabalhar com as pessoas, mas seja usada por nós no dia a dia. Que seja uma forma de convivência social pautada pelo respeito, pautada pela autonomia, pautada pela cooperação e que as pessoas possam retirar o melhor proveito possível dos relacionamentos que vão estabelecendo no seu dia a dia, pautada por estas ideias que te trouxe agora. Então, para mim é importante afastar o conceito de mediação do conceito mais jurídico e mais legal, mas não afastar que a mediação tem essas consequências, mas para isso estarão advogados e solicitadores que vão ajudar as pessoas a tomar consciência das consequências que, do ponto de vista jurídico, terão as suas decisões e colocar as pessoas a pensar como é que podem trabalhar a partir dessas mesmas consequências, mas não em exclusivo. A mediação deve trabalhar o cotidiano, deve trabalhar o dia a dia dessas pessoas e esse dia a dia, esse cotidiano, tem consequências em vários campos. Uhum. E isto trabalhar o dia a dia tem a ver com o conflito do dia a dia, os conflitos do dia a dia, ou a mediação não tem que estar forçosamente associada também à ideia de conflito? Sabes, nós em Portugal acabamos por adotar o termo mediação de conflitos porque somos um país onde o termo mediação é usado em várias áreas. Não é? Nós escutamos mediação imobiliária, Sim, mediação de de seguros, seguros. e vê que provavelmente, enquanto nós neste tipo de mediação não podemos ter qualquer, não podemos estar vinculados a qualquer resultado, não podemos ter qualquer interesse nos resultados. Sabemos que o mediador imobiliário ganha a comissão pela venda, sabemos que o mediador de seguros ganha a comissão pela venda de seguros, ou seja, é tudo o contrário daquilo que nós temos do ponto de vista ético, que é não poder estar vinculado a qualquer resultado, não poder forçar qualquer resultado. Então, foi necessário acrescentar a palavra conflitos para distinguir a mediação de outras mediações. Só que trabalhar a mediação com o conceito de conflito é, da minha perspectiva, algo altamente redutor. Conflito, para já, é algo artificial, é algo que não existe. Ou seja, conflito é a forma como nós socialmente fomos ensinados a manifestar uma discordância com outra pessoa. Mas é algo que é redutor dentro de uma relação. Se nós tivéssemos aqui um puzzle, se estivermos a ser vistos no Brasil, se tivermos um quebra-cabeças, provavelmente o conflito seria uma pecinha desse puzzle gigante chamado relacionamento. Então, por que é que estamos só a trabalhar uma pecinha e não estamos a alargar para trabalhar a relação no seu todo? Então,
Eu gosto de desvincular a mediação do conceito de conflito, porque acho que se trabalharmos apenas o conceito de conflito, a mediação está a reproduzir aquilo que é trabalhado pela conciliação, pela arbitragem, pelo sistema judicial. E a mediação não pode ser mais do mesmo. Apesar de eu achar que muita gente quer que a mediação seja mais do mesmo. Porque quando ela ganhar autonomia, quando ela ganhar o seu próprio espaço, ela vai oferecer provavelmente mais-valias que não são oferecidas por outras áreas. E isso vai assustar quem controla essas áreas. E já agora, dar a palavra às pessoas, dar o poder às pessoas de poderem exercer a sua autonomia, também retira protagonismo às profissões que geram dependência. Então, vivemos numa sociedade onde provavelmente as ideias de onde a mediação parte são ideias muito contra a cultura. E nós temos que lidar com isso e sabemos que temos obstáculos, temos que ultrapassar. Agora temos que ultrapassar esses obstáculos dialogando. Nós temos que ser o exemplo daquilo que acreditamos. E, portanto, não podemos nós entrar a ferro e fogo. Temos nós também que compreender que do outro lado há identidades que devem ser respeitadas, há necessidades que devem ser atendidas e para nós construirmos a partir do diálogo temos sempre que integrar os outros. Qual é a diferença entre a mediação e a conciliação? Sabes, a conciliação acaba por ser uma metodologia que parte do conflito, ou seja, parte da manifestação do conflito. Parte de fazer um trabalho onde não há um aprofundamento do diálogo. Há a construção a partir daquilo que é expresso. Ou seja, não há um trabalho sobre o subjacente. Ou seja, trabalha-se a partir da, da obtenção de um valor, da obtenção de algo que as pessoas trazem, que dizem que desejam, mas não há um aprofundamento do trabalho. Para além disso, a conciliação parte muito do terceiro conciliador, que é um terceiro que muitas vezes dá sugestões. São sugestões não vinculativas, mas traz a sua própria visão para cima da mesa. Enquanto nós, mediadores, temos que fazer todo o trabalho de acolher a visão das pessoas, mas não trazer os nossos conceitos, não trazer as nossas ideias e muito menos fazer qualquer tipo de sugestão para a vida daquelas pessoas. Ou seja, a mediação parte deste pressuposto que ninguém mais está habilitado a tomar as melhores decisões do que as pessoas que vêm até nós. Enquanto a conciliação procura que as pessoas tomem a decisão por elas, mas tem este viés do conciliador poder trazer sugestões não vinculativas. Então vamos dizer que é um tipo de trabalho muito mais vocacionado para conflitos com pouco relacionamento. Eu acho que relacionamento há sempre, mas onde o relacionamento seja mais tenue, não seja Menos íntimo, não seja tão aprofundado. menos próximo. Isso. Ok. Então pode ser uma área de intervenção que busque a resolução pura e crua, assim, de algum conflito em relações que não são muito próximas, como as familiares em princípio Mas são. mesmo assim, há situações que não são muito próximas, mas que têm uma componente hum, muito subjetiva. Né? Por exemplo, um acidente de automóvel. Parece que é algo que muitas vezes é chapa, não é? Ou seja, é arranjar um valor para um conserto de um acidente, de alguma coisa assim, mas muitas vezes isto tem toda uma afetação sobre a imagem daquela pessoa, não ter podido trabalhar, ter sido recriminada pela família, tudo isso, que muitas vezes não lhe permite tomar decisões só a partir do monetário, só a partir do dinheiro. Para isso é fundamental que existam bons mecanismos de acolhimento destas pessoas e que compreendam que tipo de trabalho é que as pessoas precisam. Então, aí pode haver o encaminhamento para conciliação, para mediação, até para arbitragem, que é outra forma possível, aí possivelmente mais ligado ao mundo do direito, se bem que é mais mitigado também, não é só uma solução jurídica, há a possibilidade da decisão via equidade, ou seja, aplicar o caso concreto e a decisão do caso concreto afastando a própria lei. Mas é sobretudo necessário que as pessoas tenham um bom atendimento inicial e que a partir daí, em conjunto com elas, se decida qual
a dinâmica de trabalho, qual a metodologia que seja mais adequado à situação que, que trazem. Uhum. Fiquei aqui a pensar várias coisas, Pedro. Uma Uhum, delas, ainda há pouco falaste em contracultura e de repente apareceu-me assim, assim, ou contrapoder. Mas pronto, é só assim uhum, foi assim uma ideia. Aqui esta ideia de que muitas vezes o prejuízo que as pessoas sentem na relação ou naquilo que está a trazer a dificuldade relacional naquele momento e que procuram depois ajuda para solucionar, muitas vezes não é só um prejuízo material. Às vezes o que está em cima da mesa são outras consequências, como estavas a sugerir, emocionais, de identidade, de compreensão. Então, tão importante, porque são esses prejuízos que não são materiais, são mais difíceis, por um lado, de quantificar, até de uhum, expressar, não é? E de objetificar, olha, é isto, é isto. Um, e como nós também muitas vezes temos poucos recursos linguísticos e emocionais para conseguir traduzir e passar ao outro quais são esses prejuízos que estamos a sentir. E então, às tantas, a única coisa que conseguimos de facto exprimir é ou a indignação, a raiva, a fúria, a decepção, mas não conseguimos muitas vezes chegar ao sítio profundo do que é que, de onde é que vem, não é? E conseguir explicar por palavras. E depois ainda fiquei a pensar noutra coisa, quando estás aqui a dar esta sugestão de poder encaminhar para o recurso correto, não é? Dadas as circunstâncias, o que é melhor aqui? É uma conciliação? É uma mediação? É uma arbitragem? É o quê? Parece-me, e fiquei a pensar, que é engraçado, mas será que, número um, somos assim tão bons a fazer o diagnóstico da situação? Para depois poderem caminhar bem. Número dois, conhecemos tão bem cada uma destes campos de intervenção para poder perceber qual será a melhor solução para estas famílias ou para estas pessoas que nos procuram? uhum. Olha, sobre isto que tu acabaste de trazer agora, tu há pouco também falaste um pouquinho, pelo menos eu tomei nota aqui da palavra preconceitos. E é importante nós pensarmos que todos nós partimos precisamente destes aspectos sociológicos que fomos apreendendo ao longo do nosso crescimento e que muitas vezes faz-nos apresentar as nossas ideias através de crenças, através de paradigmas, através de preconceitos que fomos ganhando ao longo do tempo. Provavelmente a maneira adversarial de falar foi algo que nós fomos instruídos para fazer. Nós, se nós olharmos várias espécies de animais, podemos ver que são espécies que muitas vezes são competitivas com outras espécies, mas são espécies profundamente cooperativas entre si. E nós provavelmente também fomos assim. Também fomos profundamente cooperativos e para já para sermos gerados, em princípio, exige esta cooperação. Depois, quando nascemos, exige a cooperação entre mãe e filho para podermos vir cá para fora também. É curioso que muitas vezes apresenta-se o parto como um conflito, mas eu acho que o parto é muito mais uma cooperação para ele poder ser gerado, A não é? insegurança, porque a pessoa que tiver a parir está mais vulnerável também às outras espécies que concorrem Uhum. com a nossa. Agora não, estamos numas circunstâncias diferentes, mas pensando na nossa evolução, sim, não é? Olha, e pensando nisso também, como por exemplo em várias sociedades ancestrais, ainda hoje em vários povos, por exemplo em África, onde eu estive a trabalhar também há algum tempo, em Angola, existe aquele velho ditado que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. E é interessante ver isto nestas sociedades ancestrais, que muitas vezes são consideradas pela sociologia como sociedades não evolutivas, mas pensar que a vida em sociedade é a vida pautada pela cooperação. E uma criança tem que ser educada por várias pessoas. Há várias pessoas que assumem esse papel. Então, pensar que nós muitas vezes somos condicionados quando temos um problema a apresentá-lo pela negativa, a apresentá-lo pela via adversarial, sem pensar muitas vezes nas consequências que traz para a nossa vida essa mesma adversariedade. Então, ter alguém que nos escute no primeiro momento, ter alguém que nos auxilie a pensar qual a melhor forma de poder resolver esta questão é muito útil. Agora, que não seja essa pessoa
também a dizer-te o que é que tens que fazer. Essa pessoa tem que escutar, tem que te apresentar as diversas ideias e tem que ver contigo o que é que tu desejas, o que é que tu queres, o que é que tu estás em condições de poder fazer nesse momento. Mas que sejas tu a tomar a decisão para onde queres ir. Não seja eu a dizer-te, vai para isto, porque isto é o que te vai atender. Seja a pessoa que tenha informação sobre todas estas questões e diga, a mim faz-me sentido ir neste caminho. Uhum, uhum. Em relação à. Fiquei presa aqui porque de repente tive uma imagem, sabes, muito clara de uma situação. É Fizeste imaginária, Portugal? mas é. Sim, de quando as pessoas nos procuram e às vezes vêm com tantas incapacidades ou incapacidade momentânea, não acredito. Não sejam incapacidades estruturais, mas quando vêm muito batidas pela vida ou por uma situação que as está emocionalmente a deixar muito perturbados. Aqui no nosso caso, as pessoas chegam ou a decidir, a ponderar se querem separar ou não, ou em plena decisão, após a decisão, divorciarem-se, a reestruturação da família. Portanto, muitas vezes vêm com poucos recursos emocionais e por isso também cognitivos, porque quando estamos muito toldados emocionalmente, a nossa parte cognitiva também fica afetada. Ah, e como pode ser irrealista em alguns momentos achar que as pessoas estão nas suas plenas capacidades de fazer estes processos. Por outro lado, isto também é em si mesmo uma informação, não é? Que é, ok, então se calhar quando as pessoas estão assim, podemos precisar aqui de um passo intermédio antes de entrar num processo Uhum. de mediação ou de conciliação ou o que seja. Mas olha, Ah, Mafalda, deixa-me só aproveitar, desculpa sim, cortar-te sim, isso, o isso, isso. raciocínio, mas era aproveitar aqui para pensar um pouquinho. Tu dizes quando as pessoas chegam até ao vosso trabalho, não é? Às vossas funções, e de facto pensar que quando estamos em processo de divórcio, de separação, a nossa identidade está em profundo rebuliço. Ou seja, não é apenas a parte de identidade relacionada com a família. Muitas vezes estende-se este rebuliço à minha identidade enquanto trabalhador, à minha identidade enquanto proprietário de alguma coisa que está a ser questionada também nesse momento, à minha identidade psicofísica, ou seja, as minhas condições psicológicas estão a fervilhar, estão em mutação, a minha própria imagem física está em mudança. Quantas vezes um processo de divórcio não faz, por exemplo, com que a pessoa ganhe não sei quantos quilos, ou perca não sei quantos quilos, ou tenha problemas a dormir, crie as olheiras, faça alguma coisa, não é? Então, pensar que nós estamos a acolher pessoas no seu todo. E esta identidade é fundamental, nós podemos acolhê-la e percebê-la no seu todo. Ou seja, quando em mediação familiar as pessoas começam a falar de outras questões que aparentemente não têm nada a ver com a família, para aquela pessoa tem. E eu tenho que escutar, tenho que acolher e tenho que compreender. E se ela está a falar aquilo numa dinâmica de trabalho onde a outra pessoa está em sala com ela, é fundamental que esta pessoa perceba a afetação que isto está a ter na vida da outra. Porque provavelmente para que essa pessoa possa resolver estas questões, a outra também vai ter que ter um papel. Inter-relação. Não é? E ao mesmo tempo pensar também, para além do conceito de identidade, ou seja, que as pessoas chegam até nós com identidades não reconhecidas, chegam também até nós com necessidades não satisfeitas. Ou seja, há coisas na vida daquelas pessoas que estão por atender. E podem ser necessidades afetivas, necessidades de segurança, autoestima, todas essas questões que Maslow foi buscar lá atrás e apresentou de uma forma estratificada e que nós hoje em dia achamos que é muito mais dinâmico e muito menos estratificado. Então acho fundamental nós pensarmos precisamente nestes dois conceitos, o conceito de identidade não reconhecida e de necessidades não satisfeitas, e com provavelmente o trabalho que nós desenvolvemos no final, para as pessoas poderem obter satisfação com o mesmo, precisam de sair com uma identidade que esteja reconhecida pelo outro, onde a própria pessoa se reconheça e as suas necessidades atendidas. Uhum, sim. Ah,
nesta questão da identidade, sabes? Eu não sei se alguma vez passaste. Bem, todos já passámos por processo de separação, não vale a pena. Mesmo que não seja conjugal, mesmo que não Infelizmente seja ou felizmente, conjugal. vários. Exato, é isso. Todos já passámos por processos de separação. Eu acho curioso quando as pessoas dizem: Olha, não conheço, não estou habituada, nunca passei por isso. Todos já passámos por processos de separação. Todas as relações têm um fim, não há como. Seja porque nós decidimos terminar a relação, seja porque o outro decidiu, seja porque um de nós morre, não é? Então Uhum, não há relação nenhuma que não acabe por, de alguma forma, terminar, pelo menos fisicamente, como nós a conhecemos. Mas uma coisa que acontece, em- muito frequentemente nestes casos de separação e divórcio, falando especificamente de relacionamentos íntimos e de conjugais, podemos falar assim, não é? Ah, Costuma aparecer uma identidade que muitas vezes nós não desconhecíamos em nós próprios. Uma delas é o quão profundo se pode sofrer. E às vezes é a primeira vez que percebemos como é que eu estou a sofrer desta, como é que isto é possível. Eu não me sabia capaz de sofrer tanto, nem sabia que quando estou neste sofrimento faço ou digo, ou não faço, ou não digo determinadas coisas. Então é mesmo muito revelador às vezes esse lado nosso, tipo, eu não conhecia isto em mim. E também quando de alguma forma provocamos isso no outro, não é? Quando somos nós a decidir que queremos terminar uma relação e outra pessoa não está preparada para isso, ou para ela a relação tinha ainda por onde continuar, e percebermos que também somos essa pessoa que causa tanto sofrimento à outra, não é? E uhum. então é assim uma crise, é assim mesmo de frente com a realidade e com partes de nós que desconhecíamos até esse momento. Então achei curioso estás a falar da identidade não reconhecida. Pensar que engraçado, pois é não reconhecida pelo outro e às vezes nem reconhecida por nós próprios, porque estamos Uhum. pela primeira vez em contato com uma parte de nós que ainda desconhecíamos e pode ser meio chocante, não? Hum. Muitas vezes é nestes momentos onde nós temos a surpresa de agir de acordo com aquilo que sempre dissemos que não íamos fazer. Ou seja, eu costumo brincar um pouquinho dizendo que a incongruência é o mote da vida. Ou seja, muitas vezes aquilo que eu digo e aquilo que eu julgo ser não é aquilo que eu faço. E eu falo por mim também. Ou seja, eh, muitas vezes, por exemplo, em diálogo com a minha filha, desde que ela era pequena, eu que me achava aquele pai que procurava que ela pudesse exercer a emancipação desde pequena, que ela pudesse apropriar do que era importante para ela, quantas vezes não dava eu por mim a ter aquela atitude de pai mais castrador ou de pai eh, que procurava fazê-la refletir a partir dos meus cânones, a partir dos meus conceitos, não é? E quantas vezes eu não pegava a pensar e a agir dessa forma, porque de facto nós muitas vezes também reservamos o pior de nós para aquilo que para as pessoas que estão próximas, É não é? verdade, é verdade. E então eu gosto muito de analisar a maneira como eu estou também e de perceber que eu não sou perfeito. Pelo contrário, tenho muitos defeitos e tenho muitas formas de agir nas quais não me revejo. Porque isso também me devolve o conceito de humanidade e devolve-me o conceito de perceber que eu sou imperfeito e isso permite-me acolher muito melhor as pessoas que vêm trabalhar comigo, sabendo que aquelas pessoas demonstram-me facetas nas quais eu não me revejo, mas quantas vezes eu não demonstrei facetas da minha vida onde eu não me revi, ou onde as pessoas que me são mais próximas também não viram aquele Pedro que julgaram ver. Né? Sim, sim. É engraçado, esta questão da humanidade e de nos humanizarmos é tão importante, não é? E volta e meia parece que nos desligamos daí e vamos para os super-humanos que achamos que de vez em quando queremos ser. Entretanto, fui aqui espreitar a definição de conciliação, Pedro, e agora Uhum. vamos voltar atrás, mas gostaria de fechar ali umas ideias, que a conciliação é pôr em acordo, assim na definição do dicionário, pôr em acordo. Interessante isso, porque parte precisamente para essa visão de acordo. O objetivo é o acordo. Uhum. É uma resolução rápida das questões. E enquanto a mediação da minha perspectiva, o acordo não é o fim. O acordo é uma consequência se as pessoas estiverem em condições de exercer essa consequência com responsabilidade. Uhum. Eu, Então é uma diferença também. Pois, imaginei isso, porque eu não sei que se é assim na mediação, mas era o que eu esperaria. Se eu fosse procurar a mediação, ou um dia que eu procuro a mediação, a minha ideia seria esperar.
que naquele espaço alguém nos ajudasse a chegar a uma resolução uma resolução, não, nem diria acordo, porque nós podemos arranjar uma solução sem estarmos de acordo com os fundamentos ou de acordo com Uhum. os pressupostos, e ainda assim conseguir uma resolução. O que é que eu quero dizer com isto? Nós às vezes temos interesses diferentes ou necessidades diferentes ou maneiras e valores diferentes de ver as situações com outra pessoa, não é? Vamos imaginar com o pai dos meus filhos mais velhos que me separei, por hipótese. E, ok, temos este desalinhamento de valores, de necessidades, de timings, de velocidades, de gostos, o que seja, não é? Mas precisamos de arranjar uma solução para uma determinada situação em relação com os nossos filhos. Uhum. Eu acredito, gostava de saber o que é que tu pensas nisso, que com a mediação ou com alguém que nos facilita a comunicação, possamos arranjar uma resolução para a situação que nos levou ali, sem ficarmos propriamente de acordo com os pressupostos dessa situação. Por exemplo, imagina, as férias dos miúdos, ou o colégio, ou se compra ou não compra determinados ténis, ou como é que se faz. Nós podemos arranjar uma solução para aquilo e ainda assim continuarmos a pensar na situação de forma completamente diferente. E eu já tive várias vezes esta sensação, por acaso não foi com o pai dos meus filhos mais velhos, mas várias vezes, até foi com o mais vezes com o do mais novo, esta sensação que, engraçado, depois de termos tido esta conversa, eu continuo a não estar de acordo contigo, tu continuas a não estar de acordo comigo, mas agora eu sei o que está em ti, tu sabes o que está em mim e estamos bem. Nós não conseguimos acordo nenhum, nem sequer conseguimos alinhar mais, mas só o saber do outro e o saber de mim é o suficiente para, ok, nós podemos conviver com este desacordo, nós podemos conviver com este conflito na medida em que são coisas que não se vão alinhar. Faz sentido? Ou estou-me a baralhar muito? Eu fui até tomando aqui algumas notas para poder partilhar um pouquinho algumas ideias contigo, fruto daquilo que tu estavas a trazer. Em primeiro lugar, aquilo que me parece dentro da tua fala é que se fosse tão fácil chegar a acordo, vamos dizer assim, as pessoas não precisavam de vir até nós. Ou seja, tinham conseguido conversar entre elas, tinham conseguido gerar isso. Para virem até nós é que há alguma coisa, na minha perspectiva, na relação delas, que não está a ser falada, que não está a ser atendida e que o meu papel enquanto mediador é colocar perguntas, é colocar as pessoas a pensar sobre o não dito. Poderem conversar entre elas sobre aquilo que falam nas entrelinhas ou que julgam estar a dizer em palavras curtas, em frases feitas e que muitas vezes não são desenvolvidas. Eu às vezes dou o seguinte exemplo. Recebo um casal e um dos membros do casal diz: os primeiros anos da nossa vida foram maravilhosos, depois tudo mudou. Esta frase, né? Esta frase, quando é dita pela pessoa, é dita com um determinado sentido. O que é o conceito de maravilhoso para esta pessoa? O que é o conceito de tudo mudou para esta pessoa? Eu, enquanto mediador, não sei. Então a minha intervenção está aí. A minha intervenção está em colocar a pessoa a falar sobre estes 2 anos maravilhosos e depois tudo mudou. Mas o interessante aqui, Mafalda, é que a pessoa também muitas vezes que fala não concretiza ou não tem concreto o que significa esta maravilha e esta mudança. E eu, ao fazer-lhe a pergunta, permite que a pessoa se possa esclarecer a ela própria, mas ao mesmo tempo, a pessoa que está na sala com ela e que estará em conflito com ela, também ela está a interpretar o conceito de 2 anos maravilhosos e depois tudo mudou. Então permite a esta pessoa escutar de uma maneira muito mais desenvolvida o que significa estes 2 anos maravilhosos e isto tudo mudou. Então há uma profundidade do trabalho muito grande. E por isso, muitas vezes, a dificuldade está nesta questão da comunicação, onde eu julgo ter sido claro naquilo que falei e eu julgo ter escutado aquilo que o outro disse. Mas muitas vezes dá-se aqui a incomunicação humana. Ou seja, que não fomos capazes de pôr em comum, que é o que comunicar significa, não fomos capazes de pôr em comum dentro do nosso discurso. Então vamos dizer que a minha presença, eu vou transformar a nossa presença que eu transformo, eu trabalho em equipa. Okay? Eu não trabalho a solo.
Trabalho sempre, pelo menos, com uma pessoa, habitualmente com duas, em sala. Somos uma equipa de 2 a 3 pessoas. Ah, Mediadores, é isso? sim, exato. Junto Sempre. com. Ok. Sempre mediador. Tá? Significa, para fazer parte da equipa, sempre mediadores. Tá bem? Não quer dizer que não possam vir outras pessoas à mediação. Mas aquilo que nós fazemos é a nossa presença. Basta nós estarmos presentes para a comunicação daquelas pessoas ser diferente. Então vamos dizer que nós somos a desculpa. Somos a desculpa para aquelas pessoas comunicarem de uma maneira diferente. Tu utilizaste aí uma expressão que muitas vezes é utilizada, mas eu acho que também ela é redutora, tal como o conflito. Tu utilizaste a expressão facilitar a comunicação. Eu não acho que nós facilitemos a comunicação. Eu acho que nós somos alguém que vai complexizar, peço desculpa, palavra difícil, Complexificar, não? complexificar, boa, obrigado, isso mesmo, vai complexificar a comunicação. Precisamente por colocar as pessoas a falar do não dito. E que muitas vezes é duro tomar consciência disso. E é duro poder partilhar isso com o outro. Mas se não o fazemos, muitas vezes estamos a gerar acordos que não vão ser cumpridos depois. Porque aquilo que devia ter sido atendido, aquilo que devia ter sido conversado, não foi. E mais tarde vai se manifestar e provavelmente de uma forma ainda mais adversarial. Aqui os conceitos que tu trazes, os conceitos de férias, os conceitos de colégio, os conceitos de ténis para as crianças, para os miúdos, não é? Ah, Na mediação nós não partimos diretamente para estas questões. Uhum. Nós temos que conhecer estas pessoas, temos que conhecer o interrelacionamento, temos que conhecer as crianças. Os pais têm que fazer, dentro da sua voz, têm que trazer quem são os filhos. Tomar consciência que são pessoas físicas do qual eles estão a tomar decisões, não são objetos. Não é? Também falaste há pouco em objetificar. Não é? Então, a profundidade do trabalho está precisamente em saber que se trazem um problema com férias, se trazem um problema com escolas, é um ponto de partida. Não vamos entrar diretamente por aí. Vamos precisar de mais informação. Uhum. Curioso é que na mediação nós partimos sempre de um encontro informativo dialogado de pré-mediação. Ou seja, a mediação não começa diretamente. Ok. Há todo um encontro prévio de preparação daquelas pessoas para o trabalho que vão ter que fazer, que vão ter que fazer em conjunto e se elas desejam fazer esse trabalho. A mediação é voluntária. E há pessoas que podem dizer: não estou em condições de fazer esse trabalho, não é esse o tipo de trabalho que desejo. Então há outras formas para as quais as pessoas possam ser indicadas e fazer o trabalho por aí. Agora, se estão disponíveis para dialogar, se estão disponíveis para escutar aquilo que o outro tem para dizer, para trazer informação para cima da mesa, e se, com maior ou menor dificuldades, estão em condições de tentar tomar decisões de forma conjunta, a mediação aplica-se. Tá? Se por algum Então, motivo. essa é uma das condições, não é? Uma das condições para se poder fazer. Mas é uma condição que não é uma condição externa. Ou seja, não sou eu que faço a avaliação se as pessoas estão em condições. Eu coloco as pessoas a pensarem se elas estão em condições de exercer isso. Por isso é que eu disse que o encontro informativo é dialogado. Ou seja, não é apenas eu passar informação para as pessoas. É eu dialogar com elas sobre a ideia das quais a mediação parte e se lhes faz sentido na situação delas, poderem aproveitar o espaço de acordo com a dinâmica de trabalho que a mediação oferece. Já agora dizer-te que, dentro da minha experiência, 85% a 90% das pessoas que vêm ao encontro informativo de pré-mediação avançam para mediação. Uhum. Os casos onde não avançam, provavelmente onde as pessoas não estão em condições, nem que não desejam, é que não estão em condições de fazer esse diálogo, às vezes acontece. Ou pessoas que têm uma visão que dizem: eu não estou em condições de exercer a autonomia neste momento, eu preciso que alguém me diga o que é que eu tenho que fazer. Então aí pode ir para o processo judicial, pode recorrer ao advogado para o advogado negociar por ela com o outro advogado, alguma coisa assim. Mas o espaço da mediação não será o mais adequado nesse caso. Ok, ok. Eu gostava então de te perguntar aqui duas coisas.
mas queria também fazer uma observação, Pedro. E agora vou Uhum, parecer picuinhas e assim, tipo, que chata, me falem. Mas, quando falaste de facilitar, que pode ser redutor, porque muitas vezes o que é preciso é complexificar a comunicação, na minha cabeça surgiu logo assim a ideia. Mas eu quando penso em facilitar, não penso em simplificar. uhum. Penso em colaborar e criar vias para que a complexificação se possa fazer. E Claro, é então, interessante isso. Ou seja, a minha pergunta devia ter sido o que significa para ti facilitar. Ai, que giro. facilitar, claro, Uhum, claro. uhum. Por Pronto. exemplo, isto é algo que se estivesses em mediação, se eu tivesse interpretado se eu enquanto mediador tivesse interpretado, teria fechado a minha escuta. Uhum. Ou seja, eu teria que te ter devolvido dizendo, Mafalda, há pouco falou em simplificar a comunicação. Poderia-nos ajudar a perceber melhor o que é que significa para si simplificar a comunicação? Facilitar. S- Facilitar, peço desculpa. Isso, Não boa. simplificar. Exato. Esse é que é. Exato. Pronto, não é Ou só seja, relacionado. e vê bem o interessante aqui. Eh, a minha forma de trabalho tem que ser, através da escuta, devolver-te com a palavra que tu disseste. Tu não disseste a palavra simplificar e eu devolvi-te de uma maneira errada. Então tu própria te apropriaste já aí do teu protagonismo, dizendo a palavra que eu trouxe foi facilitar. E eu teria que dizer, exato, peço desculpa, não tomei nota corretamente, ou escutei de forma errónea. Vamos utilizar, obviamente, a palavra que a Mafalda trouxe, foi facilitar. Ok. Então é importante fazer isso, não é? Que é um bocadinho aferir a linguagem e os termos que estamos a usar para termos a certeza que estamos todos a comunicar com os mesmos símbolos, com os mesmos significados. Ok. Sim, é curioso, tu falas em símbolos e significados, e isso parte muito da maneira como nós vemos a comunicação dentro da mediação, que as palavras são símbolos, precisamente, são símbolos que carecem de ter conteúdo, não é? Há um biólogo chileno chamado Humberto Maturana, que morreu há pouquinhos anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, que ele dizia que as palavras trazem o mundo na mão, não é? Ou seja, que uma palavra tem tantos conceitos diferentes, significa tanta coisa diferente. Portanto, nós trabalhamos com a palavra, com o conjunto de palavras, com a emissão de frases, mas sabendo precisamente que quando eu digo, quando eu imito de um significante, indo lá buscar o Ferdinando de Saussure do século XIX, não é? Ou seja, há um significante que eu imito, mas há um conjunto de significados possíveis para quem escuta. Provavelmente a pessoa vai dar um significado que é diferente do significante de quem Exato, exato. emitiu. Então, eu, enquanto mediador, poder escutar estas palavras e devolver para que falem mais sobre isso, permite, provavelmente, a atribuição do tal símbolo e não o signo, não a interpretação direta da palavra, mas sim o desenvolvimento do que é que aquela palavra ou aquele conjunto de palavras quer dizer para aquela pessoa. Quando é que achas que no nosso desenvolvimento humano nós começamos a perceber essa complexificação? Porque eu lembro-me que foi muito tarde na vida, mas mesmo muito tarde, eu já tinha os meus 3 filhos mais velhos, que percebi na comunicação relacional, que percebi que bolas, isto não estamos todos a falar da mesma coisa. Já foi muito tarde e eu fiquei pasma, Pedro, eu fiquei Também, pasma. claro. Também. Sabes, eu acho que tem muito a ver com os grupos de socialização onde nós estamos. Ou seja, que família e escola são muitas vezes locais onde a cultura não é de diálogo. A cultura é uma cultura de escuta do que o outro tem para nos dizer e que o outro nos ensina como é que temos que pensar. Então, provavelmente, nós vivemos em espaços, ou crescemos em espaços, desculpa, onde nós não estamos habituados a apropriar-nos da palavra, a perguntar. Estamos habituados a ter que cumprir o que o outro nos diz. Eu faço a tarefa de casa, eu faço os trabalhos de casa para que o professor valore a nota pela positiva e vou ao encontro daquilo que o professor quer ler ou quer escutar, não ao encontro do meu pensamento. Eu lembro-me sempre que uma vez numa prova de filosofia, eu gostava muito de estudar filosofia, mas não era propriamente os conceitos que os filósofos apresentavam. Eu adorava estudar a vida dos filósofos. Ah, Então, eu lembro-me que para dar uma resposta num teste de filosofia, eu falei sobre como me fascinava que Kant, ao longo de não sei quantos anos de vida, nunca tivesse saído da sua cidade. Tivesse vivido sempre na cidade de Königsberg. Nunca saiu dela. E eu falava como era possível uma pessoa ter pensado e desenvolvido estes conceitos tendo estado confinado a uma cidade pequena.
não é? E tive zero nessa pergunta. Não é? Não respondeu àquilo que era pedido. E eu achava que tinha respondido. Porque para ele criar aqueles conceitos daquela forma, provavelmente o meio onde ele estava influenciou e pode até ter dificultado essa mesma criação, porque não lhe dava tanta convivência como nós já tínhamos naquele dia, onde tínhamos muito, naqueles tempos, onde tínhamos muito mais acesso a livros, onde dialogávamos com muitas outras pessoas, já podíamos viajar, já recebíamos pessoas de muitas outras cidades. Então, como isso era interessante, ou seja, nós trabalhamos para responder àquilo que os outros querem. Uhum. Não, não para exercer a autonomia, dizemos aquilo que nós pensamos. Sim. E também, e também provavelmente estava-te a escutar e estava a ver, sim, e talvez também o facto de estarmos tão condicionados, vou voltar ao mesmo, e tão socializados para que as coisas são como são, e há umas certas e há umas erradas. E portanto, se não estamos a usar a mesma definição quando estamos a falar de uma determinada palavra, então um de nós está equivocado, um de nós não está a utilizar bem, porque isto só tem um significado. E talvez essa seja mais a minha realidade, ou tenha sido mais a minha realidade, que as coisas são assim ou são assado. Não, eu lembro-me que esse insight de então eu estou a dizer uma coisa e outra pessoa está a pensar outra. Portanto, ou eu não me expressei bem ou outra pessoa percebeu mal. E depois Uhum, percebo, não, as coisas representam mesmo coisas diferentes. Eu estava tão desesperada nessa conversa, Pedro, mas estava tão desesperada de não conseguir fazer entender e de não sentir entendida e isto foi com o Ricardo, o meu companheiro, o meu marido, e ele disse-me que eu às tantas arranjei a metáfora de, olha, se eu estou a dizer cenoura, se tu me mostras um tomate e dizes que é uma cenoura, eu não consigo perceber. Claro que o assunto não era este, foi só metáfora, não é? E ele diz-me, pois, mas sabes, eu acho que te estou a mostrar uma cenoura. uhum. Mas como assim? E foi, para mim foi mesmo muito surpreendente perceber que podemos estar a pensar coisas diferentes dizendo a mesma coisa. Foi mesmo muito Uhum. surpreendente. Caiu-me tudo ao chão. Foi mesmo muito impressionante esse momento. Tenho muito vívido, sei onde estávamos, sei. Engraçado, não sei o tema. Mas marcou-te essa Sim, aprendizagem, não é? foi. Interessante. É. Interessantíssimo. Provavelmente, se calhar pensando eu em voz alta contigo, se calhar porque o tema não era o mais importante. O mais importante era a relação. E era aquilo que vocês tomaram consciência naquele momento. Sim, Não é? sim, sim. Eu acho que aí que parte do certo e do errado caiu, para mim, caiu ao chão nesse dia de ok, isto não é certos e errados. É o que é para ti, o que é para mim. Foi assim um baque grande. Quando estava a ouvir falar da mediação, surgiu-me depois a dúvida, e é tão bonito a forma como falas de mediação, assim de repente já estou pronta para a mediação, eu dizer-te de início que estava assim com reservas, que é, então qual é a diferença entre mediação e terapia? Uhum. Bom, eu acho que a diferença é grande. Eu, na terapia, tenho a vantagem de não ser terapeuta, não é? Mas eu faço terapia. Ou seja, é algo que fez sentido para mim há cerca de um ano e meio atrás. Na verdade, há menos disso. Eu estou a viver na cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Brasil. E em maio, do ano passado, existiram cheias gigantes na cidade e à minha volta, apesar de eu não estar em Porto Alegre nessa altura, tinha ido em trabalho a Vitória do Espírito Santo, mas quando voltei, 15 dias depois, a cidade estava um caos e as pessoas estavam um caos também. E eu próprio, ao ver tanta desgraça, comecei a ter muitos pesadelos durante a noite. Então necessitei de começar a falar sobre aquilo que eu estava a viver naquele momento. E fui para a terapia. Na verdade, voltei, porque eu já tinha feito 3 anos, ali na altura da adolescência. E para mim foi fundamental. E o mais interessante para mim foi ter compreendido na prática também um pouquinho estas diferenças, porque às vezes fazem essa pergunta. Eu não sou muito. Eu acho que a mediação não é terapia, costuma-se dizer isso, a mediação não é terapia, mas pode ter efeitos terapêuticos. Ou seja, tal como a mediação não é jurídica, mas pode ter efeitos jurídicos. Ou seja, vai depender de como as pessoas vão absorver aqueles conteúdos. Uns vão traduzi-las em necessidades jurídicas, outros em necessidades relacionais e outros em necessidades de
poderem ter algum tipo de acompanhamento. Mas o interessante aqui pensarmos é que, dependendo também das escolas de terapia, e eu vou compreendendo isso um pouco, porque tenho que ir estudar também, não é? Mas o papel do terapeuta é um papel muito mais interventivo na vida das pessoas e muito mais de dar alguma orientação, dar alguma sugestão, emitir a sua própria opinião, muitas vezes de acordo com aquilo que escuta, e nós, pelo contrário, o que temos que fazer é colocar as pessoas a pensar na sua vida, a partir delas, mas não trazendo os nossos cânones, não trazendo o nosso conhecimento. Ou seja, eu costumo dizer, e pegando na expressão de Juan Carlos Rezula, que o mediador é o profissional do não saber. Ou seja, o não saber sobre a vida daquelas pessoas, o não saber é o que habilita a nossa intervenção. Portanto, inclusivamente, a mediação não deve. A mediação vai beber a várias ciências, a vários autores, mas não para aplicar os conceitos como essas mesmas ciências. Ou seja, a mediação, costuma-se dizer, é adisciplinar. Ou seja, não é uma mediação multidisciplinar, ela parte da ausência das disciplinas para criar, na dinâmica de trabalho com as pessoas, a mediação que é útil para elas. Claro que eu, enquanto mediador, tenho que ter estudado muito, tenho que ter aprofundado muito, mas tenho que estudar para não saber, por incrível que pareça. Tenho que estudar para poder apresentar às pessoas, a partir do meu questionamento, uh, usando as palavras delas, não usando a transformação das palavras, não sendo eu a fazer a reformulação positiva ou reformulação emocional ou reformulação assertiva das palavras deles. E em terapia isso acontece. Quantas vezes eu não dei por mim, ao longo destes 3 terapeutas que tive, a dizer, bom, ela está a reformular o meu pensamento pela positiva para eu ver isto por um outro prisma, para não ver por um prisma mais negativo. Mas a mediação faz que sejas tu a ter que fazer essa transformação, não o terapeuta a dizer-te como é que isso é feito. E se te fizer sentido a ti? Uhum. Então, e imagina que estamos num processo, ou que está num processo de mediação e há uma dúvida sobre se uma determinada decisão é adequada ou não, por hipótese. Há uma criança de 3 anos, isto é adequado ou não? O mediador não deve dizer, olha, daquilo que eu sei de uma criança de 3 anos, as necessidades são estas, estas e estas, agora vejam vocês se isso é adequado ou não. É porque a própria criança de 3 anos varia nas suas necessidades. Há crianças de 3 anos que atuam de uma maneira, outras que atuam de outra. Aquilo que nós temos que fazer é, se eles trazem uma dúvida sobre essa criança, aquilo que nós temos que perguntar é, quando estivermos a tomar decisões sobre isso, se eles têm informação sobre essa dúvida, se eles não precisam de esclarecimento sobre essa dúvida. Uhum. Profissional a que eles devem recorrer para obter esse esclarecimento. Quantas vezes em mediação familiar não trazem uma questão de recorrer ao pediatra para obter o esclarecimento sobre isso do ponto de vista legal. Quantas vezes dizem, eu não tenho conhecimento do ponto de vista legal, o que é que eu tenho que fazer, por exemplo, à venda de uma casa, ou Uhum. na questão da partilha de bens, não é? Como é que seria possível para si obter esse esclarecimento? Ou seja, o mediador tem que colocar as pessoas a pensar sobre o que é que tem que fazer. Isto é muito interessante também, Mafalda, porque muitas vezes a mediação tem resistência do ponto de vista de outras profissões por via do desconhecimento que essas profissões têm do nosso trabalho. Ou porque muitas vezes há mediadores também, e tu falaste no começo, tiveste uma experiência que não foi muito positiva em mediação, Foi mesmo muito negativa, Pedro. é que há mediadores que muitas vezes atuam de uma forma completamente contrária à ideologia da mediação. Uhum. Tal como há outros profissionais em várias outras funções que o fazem também. Não é? Mas então eu acho que nós temos que ter muito consciência quando as pessoas vêm até nós, há todo um dever ético nosso, há todo um trabalho ético nosso. E se o mediador tem que ser isento e imparcial, ele não pode dar a sua opinião. Ele tem que procurar que as pessoas esclareçam as suas dúvidas a partir delas e sejam elas a ir ao encontro desses mesmos esclarecimentos e não assinar nenhum tipo de acordo se essa dúvida se mantiver. Uhum. Ou seja, Ok. a pessoa tem que ter informação para decidir e com base nessa informação pode exercer a autonomia. O tal conceito de responsabilidade que eu te falava há pouco. A responsabilidade também passa por aqui. A pessoa ter consciência de se assinar um determinado acordo, que consequências é que isto vai ter.
consequências do ponto de vista jurídico, do ponto de vista médico, do ponto de vista contabilístico, do ponto de vista arquitetónico, no caso de mediação não familiar, mas que exijam obras, por exemplo. Então, há muitas questões que as pessoas necessitam de ter informação prévia antes de poderem tomar a decisão da forma mais consciente possível. Olha, Pedro, estou a gostar tanto de conversar contigo. Está a ser tão bom. E como Bom, suspeitava, eu estou a também. aprender imenso. Olha, tentando fazer aqui um resumo. A conversa está maravilhosa, mas é como as cerejas, não é? Vem uma coisa, vem outra, está assim. Então, disciplinando aqui um bocadinho Já agora para. dizer-te o seguinte, desculpa interromper, eu sei que temos com pouco tempo, mas eu adoro contar histórias e adoro partir do cotidiano. No Brasil não é habitual comer cerejas. Aham. Então apresentei cerejas, na verdade eu e o Juan Carlos Zula apresentámos cerejas a várias pessoas, porque nós gostamos tanto, comprávamos lá no mercado e várias pessoas nunca tinham comido cerejas. Então também é bom para nós, uma coisa tão cotidiana, comer cereja e noutro ponto do mundo era algo desconhecido, não é? É, tão bonito depois estas trocas, estas partilhas, não é? Estas descobertas uns com os outros. Desculpa Então, ter sim, cortado o teu raciocínio. não, não, não cortaste. Até porque ela tenho aqui anotado, porque tem a ver com uns tópicos que eu gostava mesmo de ver se conseguimos estruturá-los. Que é, Uhum. então, quais são os objetivos da mediação familiar, não é? Para quando? Quando é que então se deve recorrer à mediação familiar? Olha, eu acho que, fazendo uma resposta o mais simplista possível, quando as pessoas estão em condições de dialogar e as Uhum. pessoas estão em condições de pensar que é possível na mediação tomarem decisões em conjunto. Por muito difícil que seja, mas acho que é um caminho possível. Então eu diria que essas seriam as condições mínimas para estarem reunidas para que a mediação aconteça. É a vontade. Acho que sim. Ou seja, desde o primeiro momento. Não ser uma metodologia imposta. Vê bem, se nós estamos a fazer o convite para o diálogo, tem que ser uma coisa desejada. O diálogo nunca pode ser imposto, porque não vai dar bons frutos. Então a pessoa tem que ser informada daquilo que a mediação oferece e no final dizer, por muito difícil que seja aquilo que está a ser apresentado, faz-me sentido tentar. Faz-me sentido dar esse passo em conjunto com o outro. E que condições internas, pessoais, a pessoa deve de saber que tem para estar capaz de fazer e de ir de encontro a essa vontade? Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Eu acho que tem que pelo menos existir a abertura do outro. Ou seja, uma visão que apesar de poder ser uma visão mais egoísta no começo, uma visão mais individualista, vamos dizer assim, há a abertura para escutar o outro. Há a abertura para pensar, ok, o outro pode sentir de maneira diferente que eu, pode pensar de maneira diferente que eu. Isto é tudo uma evolução ao longo da mediação. Mas diria que essa condição deve estar reunida, ou seja, que a pessoa sinta que é possível tentar algo em conjunto com o outro. E que ferramentas é que é importante ter para que conseguir materializar essa disponibilidade? Eu Uhum. ok, diz. Estás. Não, prefiro que tragas algum tipo de exemplo, algum Ok, tipo. sim, porque eu estava a imaginar coisas assim. Eu se calhar estava a fazer uma pergunta à espera de uma resposta. Vê bem. Então, estava. Acontece-nos com frequência. Deixa lá. As expectativas são o nosso maior inimigo, mas venha, venha, venha. Pronto, estava a imaginar coisas como: acho pouco provável que alguém que muito reativo e com dificuldade na regulação emocional consiga estar num processo de mediação. Acho Uhum. pouco provável que alguém que seja muito introvertido, com muita dificuldade de se expressar. Este por acaso nem é bem o que eu acho. É mais alguém que tenha dificuldade em comunicar de forma construtiva, ou pelo menos de forma não agressiva, pode não ter condições para estar num processo de mediação. Por isso tu tens lá atrás o tal encontro informativo de pré-mediação, onde a pessoa vai tomar a decisão se está em condições de fazer isso em conjunto com o outro, ou se ela própria está em condições de fazer esse. Mas eram essas condições que eu estava curiosa de saber quais são. Ou seja, isso pode acontecer, ou seja, pode acontecer casos onde exista de tal forma uma relação desigual a nível de diálogo que a pessoa sinta que não consegue falar mesmo com a outra pessoa. Isso pode acontecer.
Pode acontecer casos onde existe algum tipo de violência estrutural dentro daquela relação que não permita àquela pessoa sequer pensar que é possível estar em comunicação com o outro. Tá? Ou então de querer anular o outro de tal forma, por exemplo, casos de alienação parental, onde a alienação parental é a anulação do outro. Não é? Só que mesmo estes casos de alienação parental, isto é muito interessante. Eles não se importam de ir para a mediação, Pedro. Não, 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 e não só isso. Porquê? Porquê que não se importam? Porque muitas vezes não foi feito o trabalho prévio de ser feito em conjunto com aquela pessoa ou em conjunto com aquelas pessoas se a mediação é ou não adequada. Empurra-se diretamente a pessoa para a mediação, ou seja, o encontro informativo de pré-mediação não teve a profundidade que deveria ter tido. Tá? Mas nestes casos de alienação, mesmo assim, muitas vezes há o jargão de utilizar a expressão alienação parental, mas mais uma vez, o que é que ela significa na prática? Então, o encontro informativo de pré-mediação deve já fazer um pequeno levantamento, quer nas questões de violência, quer nas questões da alienação, para ver se há alguma possibilidade de abertura, e nestes casos, são os dois casos onde é recomendado o início em trabalho em separado, não o início em trabalho em conjunto. Ou seja, só começar o trabalho conjunto quando as pessoas estiverem preparadas para tal e desejarem esse trabalho. Uhum. Dizer que a minha forma de trabalho, como é muito mais pelo relacionamento, é trabalho conjunto. As exceções é quando no começo existe este grau de violência ou esta dificuldade dentro do casal que seja necessário fazer toda uma preparação prévia para os poder juntar. Mas isto são casos num número bastante residual. Vou dizer que nem chega a 5% provavelmente dos casos, porque quem é agressor não vai à mediação. Quem exerce alienação parental não vai à mediação depois de passar por um encontro informativo de pré-mediação e depois de dialogar se aquelas ideias da qual a mediação parte são possíveis serem Ok. exercidas. Ok, não é bem a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho é que algumas destas pessoas, tanto da violência doméstica como de relações, vamos a chamar tóxicas, de grande desigualdade de poder emocional e de constrangimento ao outro e de alienação, ah, podem ver na mediação um esquema ou uma oportunidade para alimentar o ciclo de violência que querem fazer. Por exemplo, na alienação, quando as pessoas aderem à mediação, muitas vezes o que ganham é tempo. A Maria Saldanha Ribeiro, do último encontro, falava nisso, como às vezes aquilo é uma estratégia de aderir a um processo que na verdade a pessoa não está disponível. Uh, Mas tu e, tens, enquanto mediador, que ver essa disponibilidade ou não da pessoa. Ou seja, pode a pessoa maquiar o discurso, pode a pessoa fazer isso, isso. isso. Mas eu acho que há indícios e há perguntas no encontro informativo de pré-mediação que permite detectar isso. E tu, no encontro informativo de pré-mediação, tomas uma decisão em conjunto com as pessoas. Se a mediação é adequada ou não. Já me aconteceu, eu, em encontro informativo de pré-mediação, dizer que entendia que a mediação não seria a metodologia adequada para esta questão. É porque, mesmo, vê tu bem, mesmo que a pessoa que exerça essa alienação parental o queira fazer, a outra pessoa, na mediação, exerce também ela o protagonismo de decidir se quer ou não fazer esse trabalho. E muitas vezes pode ser essa mesma pessoa que diz que não estão reunidas as condições para tal. Uhum, sim. Eu sei que a Maria Saldanha Ribeiro tem feito um trabalho muito importante quanto à alienação parental e muito lhe devemos todo esse trabalho. Eu acho é que não podemos fechar tudo dentro da mesma porta. E por isso é que eu dizia, alienação parental, temos que ver em conjunto com as pessoas o que é que significa na prática essa alienação parental no encontro informativo de pré-mediação e decidirmos em conjunto com elas se estão reunidas as condições. Tá? Ok, ok. Olha, dizer-te que nós, no divórcio consciente, nem sequer falamos em alienação parental, nós falamos em alienação da criança. Uhum. Mas pronto, isto agora íamos abrir aqui um Claro, claro, novo claro. que não Mas vale a interessante pena. essa transformação também das palavras, interessante isso.
Uhum. Então, e quais são pronto, as contraindicações, no fundo, da mediação? Eu pensei que talvez isto, não é? Quando há esta grande desigualdade, esta grande discrepância, na relação de poder ou de interesse, não é? Porque se pode ser contraindicado um processo de mediação, ou se pelo contrário é possível. Porque também fica a pensar, Pedro, que há pessoas que têm patologias e perturbações da personalidade que podem mascarar muito ao início, mas tu acabaste por me responder que achas que com as perguntas certas e com a atitude certa se pode identificar algumas destas questões. Mas, sobretudo aí, Mafalda, nesses casos, pensar que não é, essa pessoa não vem sozinha à mediação, vem com a outra. E a outra, provavelmente, mesmo que esta pessoa que tem as tais patologias que tu trazes não as traga ou as disfarce, vamos dizer assim, a outra pessoa que está presente sabe que isso pode acontecer. Então essa pessoa traz isso para cima da mesa. Então temos que refletir a partir daquilo que essas pessoas trazem. E se estão reunidas as condições a partir daí. Portanto, eu vou dizer que a contraindicação muitas vezes é vista por eles, é trazida por eles. E nós, como trabalhamos com o discurso deles, Ok, colocamos a pensar que, de acordo com aquelas vivências, se faz sentido uma dinâmica cooperativa, se faz sentido uma dinâmica onde a confidencialidade está presente, se faz sentido terem profissionais que vão trabalhar a relação em conjunto com elas, se isto faz sentido dentro da situação que é trazida. Não estamos para convencer, estamos para acolher e fazer com que as pessoas reflitam se, de acordo com aquilo que trazem das suas vivências, a mediação pode ser útil para elas ou não. Ser útil para ambas. uhum. Está-me aqui a surgir a ideia de que será que então a mediação vale a pena quando de alguma vale a pena e é um investimento emocional adequado e cognitivo adequado quando queremos, por algum motivo, manter a relação com aquela pessoa, seja porque queremos parentar os nossos filhos e vamos continuar a parentar os nossos filhos, seja porque gostamos daquela pessoa e queremos manter aquela pessoa, é quando a necessidade de manter a relação e uma relação saudável ou pelo menos funcional impera e Sim, deixa de fazer sentido se, do ponto de vista relacional, eu bem sei que tu achas que tudo é relação, não é? Se percebi bem a tua perspectiva. mas nem tudo é relação para poder ser dialogada. Ou seja, e isto entra na tal encontro informativo de pré-mediação que para mim é fundamental, porque é onde as pessoas aderem voluntariamente ao trabalho que está a ser feito. Ok, mas isso é perfeito. Ok, então, então, se eu percebi bem, se tiver um tipo de relação em que eu sinto, ou os dois sentimos, ou que não há, não tem uma estrutura dialogante e que não vamos ter condições para ter essa estrutura dialogante, não Então, vale a não se pena. inicia a mediação, não se inicia, fica pelo encontro informativo de pré-mediação. Ok, 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 ok. Ok, já percebi. Já agora, como é que a mediação se inicia? Quando as pessoas dizem que desejam e assinam um documento chamado, que nós chamamos compromisso de mediação, que a lei de mediação chama protocolo de mediação. Mas é onde estão colocadas nesse mesmo documento as ideias base de onde a mediação parte e que as pessoas estão de acordo em seguir essas ideias. Ok, ok. Pedro, estamos aqui a chegar ao fim. Gostava de terminar com uma última ideia, se estiveres de Uhum. acordo, Vamos lá. em que eu faço uma pergunta e que quero terminar com a tua ideia, que é a mediação. Eu tenho ideia que há uns anos atrás, quando comecei a ouvir falar de mediação, já foram há bastantes, foi muito bem recebida à partida, assim, com muita esperança, mas que não evoluiu, pelo menos em Portugal, na direção que se expectava. Acho que isso não me decepcionou só a mim, acredito que é assim, uma sensação mais ou menos geral. O que é que, o que é que falta em Portugal, ou o que é que falta em nós, para que a mediação ganhe a força e a contribuição que pode ser na realidade? Retirá-la do conceito jurídico onde está atualmente colocada em Portugal, um, colocá-la como forma relacional entre as pessoas, ou seja, que a mediação avance como algo que é utilizado pelas organizações, que é utilizado pelas escolas, que é utilizado dentro das escolas para ser
regulada a cultura organizacional dessa mesma escola, que as crianças aprendam que há a possibilidade de diálogo, que há a possibilidade de cooperação, que as crianças levem essa mesma cultura para as relações que têm em casa, que os professores levem essa cultura para as relações que têm em casa e a partir daí possa-se expandir para uma sociedade em geral. Temos uma escola que nos ensina matemática, português, história, geografia, e isso é essencial, mas não nos ensina aquilo que é mais importante, que é como conviver dentro de uma sociedade de uma forma construtiva e de uma forma cooperativa. Então eu vejo a mediação precisamente saindo da perspectiva jurídica e tendo que entrar na perspectiva vivencial do nosso dia a dia. Isso, da minha forma, faz com a construção de uma cultura. Portugal recebeu a mediação de braços abertos porque era uma novidade absoluta. Só que tornámos a mediação dependente da cultura jurídica. Tornámos a mediação dependente do Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça utiliza a mediação para que haja menos processos em tribunal, para que haja a economia do direito seja exercida e não virada para as pessoas. Temos uma mediação cada vez mais burocrática em Portugal e não uma mediação de facto virada para o crescimento de uma sociedade, para uma melhoria da convivência dentro da sociedade, e esse é o desafio que nós temos. Eu tenho um professor chamado Daniel Postelo que dizia que trabalha para os netos que ainda não têm. E ele foi avô há 2, 3 anos atrás, e eu, tendo estado com ele em Buenos Aires, perguntava-lhe, e agora o que é que vamos fazer com aquela frase de trabalhas para os netos que ainda não tens? E eu dizia-lhe, olha, eu vou-me apropriar da tua frase e vou dizer que tu agora trabalhas para os bisnetos que ainda não tens. É muito difícil mudar uma cultura, é muito difícil mudar um modo de vivência de uma sociedade. A própria sociologia diz que é preciso um século para mudar hábitos. Então, provavelmente nós estamos ainda, se bem que isto entra para uma outra conversa, que a mediação não surgiu apenas há 50 anos atrás, quando algumas escolas modernas de mediação nos Estados Unidos lembraram-se de buscar alguns conceitos que tinham visto em outras formas em outras organizações sociais. Mas é preciso muito trabalho ainda para fazer esta mudança. Mas eu estou disponível para tal. E espero que muitas outras pessoas se juntem e continuem disponíveis para fazer essa mesma mudança. Obrigada, Pedro. Muito obrigada mesmo por esta conversa. Obrigado, Mafalda. Foi um gosto conversar contigo e já agora apelar se alguém escutar o podcast, não sei se está videocast também, não sei, mas sim, ou seja, se as pessoas quiserem interagir connosco, fazer-nos perguntas, acho que será ótimo, porque acho que o diálogo não deve morrer aqui. Esta é uma porta que nós abrimos para o diálogo que se deve manter depois desta nossa conversa. Tão bom e que bem lembrado, Pedro, até porque nas plataformas onde o podcast está disponível, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, há lá uma zona de comentários e, portanto, as pessoas podem pôr perguntas, fazer comentários e nós disponibilizamos-nos para também interagir com elas. Que bom. Muito obrigada. Obrigado também, Mafalda. Foi um gosto. Um gosto mesmo.